Uma pergunta que eu tô recebendo bastante é o que aconteceria com o Bitcoin, com o preço e com a estrutura do Bitcoin, caso a gente tivesse uma grande crise econômica por aí. Porque, né, eu tô falando, a crise tá vindo e tudo mais, ok? E a galera tá perguntando, mas e aí, e o Bitcoin? E esse é um vídeo bom pra você entender não só Bitcoin, mas pra você entender economia mundial e o que governos fazem com crises, e quando acontece uma crise, e também sistema bancário. Todas essas coisas a gente tem que cobrir, porque a resposta curta é: depende do tipo da crise e depende do que governos vão fazer depois de uma crise. Okay? Tudo isso vai variar o que vai acontecer em relação ao Bitcoin, e o jeito de você começar a entender isso é entender assim, fundamentalmente o que é pro Bitcoin ser. Ele é para ser várias coisas, e depois você tem várias outras criptomoedas como o Ethereum, que podem ser mais coisas ainda, mas fundamentalmente para esse vídeo vamos pegar duas coisas, que é o Bitcoin é para ser um sistema de transferência de valores. Então você não precisa, digamos, se você quer transferir dinheiro do Brasil para a Rússia, digamos, hoje, agora, e você não tem Bitcoin, o preço do Bitcoin para você é irrelevante, certo? Não realmente importa. Você fala, eu quero levar um valor daqui para a Rússia em meia hora, então eu vou comprar Bitcoin agora, seja lá qual for o preço. Honestamente não importa, isso é uma taxa de conversão. Eu vou mandar para a Rússia e converter em rublos, digamos, rublos russos. Então o preço para você na hora não importa. Ok, isso é uma coisa que o Bitcoin pode fazer. E a outra coisa é que ele é um sistema de reserva de valor, especialmente contra a inflação de bancos, contra a inflação de estados, né, de bancos e estados criarem novo dinheiro e desvalorizar a moeda deles, etc. O Bitcoin é uma forma que você poderia se proteger disso, especialmente num cenário de hiperinflação. Aí algumas pessoas falam, mas o Bitcoin oscila muito de valor. Tá, ok, ele tem oscilado menos, isso é outra discussão, mas mesmo assim, ele ainda continua sendo um ativo de reserva se você tem uma hiperinflação, uma coisa estilo assim, Venezuela ou Zimbábue, que vira assim, loucura mesmo, tipo, a cada mês adiciona um zero na moeda, vai adicionando zero. Se você tem esse tipo de situação, Bitcoin é um lastro bom pra você. Se você tem esse tipo de situação, catar lata é um bom registro, é uma boa reserva para você, só que lata você não consegue, obviamente, transacionar internacionalmente. Mas enfim, entendido isso, como é que é a relação de crises econômicas e Bitcoin? Depende primeiro da intensidade da crise. A gente pode ter uma coisa como a gente teve em 2015 e 2016, né, que o Banco Central americano parou de imprimir dinheiro e o Banco Central europeu não tinha começado ainda. Então ficou um lag ali e bolsas pelo mundo inteiro ficaram 18 meses estacionadas, basicamente. Não foi uma crise, não teve nenhuma queda, assim, mas nada aconteceu e existiu medo de que alguma coisa caísse. Então, numa situação dessa, a gente pode ter uma situação dessas nos próximos meses? É possível, a gente já teve aí a gente teve uma alta aí desde dezembro, eu tô dizendo em bolsas, no Bitcoin, uma alta desde dezembro lá pra trás e tal. E de fevereiro pra frente o mercado vem fazendo aquele, né, e depois a galera reclama que Bitcoin oscila demais, né, mas enfim. Então a gente já tem aí 5, 6 meses em que mercados pelo mundo, né, ações pelo mundo, foram pra basicamente lugar nenhum. Ainda precisaria de mais um ano pra isso. E aí, o que aconteceria com o preço do Bitcoin em relação a isso? Basicamente nada. Não mudaria muita coisa, porque não influenciaria tanto o outro. Aí você tem, e se a gente tivesse uma queda, uma correção assim mais firme? Mas assim, mais séria coisa, digamos. E eu tô chutando os valores aqui, ok? Não me cite nisso depois. Não, o Rafael falou 20%, mas daqui é 22%. Mas enfim, se a gente tivesse uma queda de 20% das bolsas mundiais aí, é uma crise apocalíptica? Não, não é. É uma correção forte, né, para mercados internacionais. E isso poderia inclusive fazer, eu esperaria ver nesse caso, você tem duas forças, né? Eu esperaria ver uma queda no Bitcoin, na verdade, porque daí ele seria interpretado mais ou menos como uma ação, porque tem muita gente que tá em Bitcoin como eles tratam ações. Então se ações estão caindo, eu quero comprar mais ações porque elas estão caindo, e eu tenho minha exposição lá em Bitcoin, e o Bitcoin subiu muito, então eu vou vender ele agora e comprar ações. Ou sei lá, bom, já que tá tudo caindo, eu vou tentar cobrir minhas coisas, e daí tudo cai mais ou menos junto. Especialmente na Coreia do Sul, onde muita gente tá em Bitcoin mais ou menos como ações. E eu suponho que se você quiser forçar um pouco, você consegue achar uma relação entre o KOSPI, que é a bolsa coreana, e Bitcoin. Tipo, nos últimos 3 meses eu acho que você conseguiria, mas eu posso estar errado. Enfim, é só uma conjectura minha. Então é isso que eu esperaria ver. Você poderia ter uma força contrária, e daí você tem duas forças operando ao mesmo tempo, de pessoas vendo uma porradona dessa e falando, mano, é agora, aperte o cinto, compra o bote,
compra o bunker, que as bombas estão vindo. E a galera pode correr pra Bitcoin aí. Você pode ter as duas forças operando ao mesmo tempo, e daí a gente veria qual delas ganha. E daí depende do nível de pânico das pessoas, basicamente. E isso pode levar a uma coisa maior depois, ou não. Porque pode ser que não aconteça nada, dê um porradão desses e nada, depois caiu e a vida segue, ou sei lá, as bolsas ficam horizontais por um tempo e a gente não tem uma crise zona, ou que governos mundiais voltem a baixar a taxa de juros, ou sei lá, o Trump comece a twittar um monte de coisa positiva e a galera compre isso e acha que é possível. Então, nesse caso, eu acho que a gente teria, assim, alguma eventualidade moderada de mais ou menos vários nadas. É o que eu esperaria numa situação dessas. Isso pode se agravar? Pode. E se a gente tiver uma situação estilo 2007, 2008, certo? Preços de imóveis caindo 40% pelo mundo. A bolha chinesa estourando. Se a gente tivesse queda, derretimento de bolsas de valores, a bolsa SP500, Dow, todo mundo perdendo metade do valor. Aí ficou sério. Aí ficou divertido. E, num processo desses, você provavelmente veria falências de bancos, que é o ponto central para o Bitcoin. Porque se você tem uma porrada de ações dessas, você tem muitas ações que são dadas como garantias de empréstimos, aí o cara vai tomar chamada de margem, né, vai ter que cobrir, e daí ele tem que calotear, ou tem que cobrir e vender um monte de coisa, vai se ferrar também. E aí a coisa começa a ficar bola de neve mesmo, começa a se reforçar. E numa situação dessas, você também veria títulos de juros pelo mundo inteiro subindo, como você vê na Argentina. Como a gente já tá vendo um pouquinho assim, mas você veria isso muito exacerbado. Você veria, assim, linhas retas, tipo estilo Bitcoin. Vum! Gente indo pro saco mesmo. E daí bancos quebram e países podem quebrar. Aí o bagulho ficou sério. E aí que é importante lembrar aquela coisa que eu falei. O Bitcoin é uma forma de transacionar valores. A cotação do preço para você no momento não vai necessariamente importar, mas você vai falar, eu quero tirar o meu dinheiro do Brasil imediatamente, ou da Argentina imediatamente, ou da Grécia, ou, sei lá, deu uma puta crise, estourou tudo lá na Nova Zelândia, e eu sou um investidor australiano e eu quero botar meu dinheiro na Nova Zelândia hoje, porque eu quero amanhã, eu vou pegar o avião pra lá e eu vou lá passar no meio das empresas e tudo mais, eu vou estar comprando todo mundo, mas eu preciso que o dinheiro chegue lá hoje, e os bancos na Nova Zelândia ou na Austrália ou no Brasil quebraram e não tem como eu fazer uma transferência, certo? Digamos, eu quero entrar no país, eu quero sair, e os bancos faliram. Certo? Como aconteceu na Grécia. Porque a galera fala, banco falir, Rafael, quando que o Itaú vai falir? Então, na Grécia todo mundo achava isso, daí um belo dia foi todo mundo saco, sabe? Isso acontece. É assim que bancos quebram. Todo mundo acha que, nunca vai acontecer. E daí todo mundo fica meio, não, pode ser que não sei o quê. E os bancos estão falando, não, tá tudo certo. E um dia tudo cai no chão. É assim que bancos quebram, ok? Então, se você tem uma situação dessas rolando no mundo, e você tem os bancos quebrados, você não vai conseguir fazer transferências tradicionais, né, SWIFT, ou mesmo, eu tô falando internacional, mas mesmo nacionais, né, digamos, você precisa ir lá comprar remédio pra tua filha que precisa tomar um remédio lá, que senão vai, sei lá. Quando você precisa fazer isso e o teu dinheiro tá travado no banco, mano, você ainda precisa transacionar dinheiro. Você fala, ok, o que eu preciso fazer, certo? Você não tem dinheiro em casa, digamos, cédulas, ou você precisa fazer transações maiores, né, mesmo quem guarde, sei lá, 5 mil reais em casa, digamos. Cara, você vai durar o quê? Se você é uma pessoa muito comedida, você vai durar, assim, se tiver uma família, 2, 3 meses. Não sei. Dependendo do caso, muito menos. E quem guarda isso, honestamente, em casa? Enfim, vocês pegaram o caso. Então, nesse caso, uma pessoa que precisa fazer essa transação, ou que precisa comprar coisas urgentemente, ou se tiver, digamos, medo, assim, muito, muito espalhado, aí a galera vai para Bitcoin, porque ele vai estar funcionando. Essa que é a coisa legal do Bitcoin. Os bancos quebraram, os governos faliram, a cerveja esquentou, acabou o churrasco, beleza, mas o Bitcoin tá lá. Mas a internet caiu. Paper Wallet. Você consegue imprimir a carteira de papel e transacionar pequenas carteiras. Essa carteira aqui tem um valor de 100 reais, eu te passo o papel que tem a senha e você pode depois ir lá e sacar. Você pode fazer isso. Então, você pode, inclusive, paperizar a Bitcoin. Dá. Nossa, acabei de inventar uma palavra, certamente vai ter gente me corrigindo nos comentários, mas enfim, eu não ligo pra isso mais. Mas o ponto é, nesse sentido as pessoas teriam demanda, como a gente viu na Grécia. Quando teve aquele porradão crise, o caralho, na Grécia lá, em 2015, o Bitcoin saiu de 200 e pouquinhos dólares para quase 300 e pouquinhos dólares, assim, em dias. Assim, questão de uma semana, duas, bluff. Claro, hoje assim, você fala, saiu de 200 para 300, cara, hoje tá quase 10 mil. Então assim, né, ok. Mas o fato é, a demanda puxou muito
E isso fez o preço do Bitcoin subir, porque a Grécia foi pro saco. Aí você fala, Rafael, foi só a demanda grega que subiu isso? Não foi só a demanda grega, porque bancos têm uma coisa chamada risco sistêmico. Quer dizer, quando alguns bancos quebram, você corre um certo risco de que todos os bancos quebrem. Por quê? Porque bancos consistentemente emprestam de e para outros bancos, em volumes frequentemente enormes. Então, quando você tem, assim, um banco de médio porte em um país quebrando, provavelmente ele deve muito dinheiro para um banco grande desse país. Esse banco grande desse país depende do recebimento desse dinheiro. Então, esse cara quebrar pode levar à quebra de um banco maior. É que nem aquela coisa, o teu fornecedor, digamos, você produz alguma coisa muito única e o teu fornecedor de algum metal muito único, enfim, vai à falência e você fala, bom, eu não tenho mais o que fazer, então eu vou quebrar também. Ou sei lá, você tem uma empresa que tem 3 clientes e eles são, cada um 33% da sua empresa e um quebra. Cara, você tá em risco sério de quebrar. Isso é um problema muito grave. Isso pode acontecer com bancos. Então, quando os bancos gregos quebraram, muita gente ficou pensando, cara, será que isso aí pode estourar para os bancos de países próximos, bancos italianos, para algum banco alemão grande? Mas se estourar, bom, se estourar um banco italiano grande porque estourou um banco grego grande, provavelmente vai estourar um banco francês ou um banco alemão grande também, e daí vai. Essa é a coisa. E é por isso que governos ficam intervindo nisso fortemente. Porque eles sabem que isso vai acontecer, né? É tipo um pavio de pólvora, né? Você botou o fogo, a coisa vai. Se você não vai lá e corta o negócio, vai estourar tudo, ok? Eu não tô dizendo que eu defendo que essa intervenção exista. Estou constatando esse fato. Quando você tem bancos muito endividados uns com os outros, ou você deixa todo mundo falir, ou você vai ter que criar dinheiro do nada, imprimir, fazer intervenção estatal gigantesca, canalice pra caramba, sou totalmente contra isso, mas os caras vão achar que eles vão ter que fazer isso, assim. O fato que eu acho que tá errado não muda o fato de que banqueiros centrais vão querer fazer isso, ok? Acho que estabelecemos isso muito bem. Então você tem todo esse risco sistêmico. Então quando você tem um país como a Grécia quebrando, e muitos países devem para eles, um banco grande quebra, o risco faz, né, o medo faz com que a galera preemptivamente fale, bom, vamos comprar um Bitcoin aí, né, não sei, segura o troço, vai que um BNB Paribas, que é o maior banco francês, ou Deutsche Bank, o maior banco europeu, o maior banco alemão, vai que eles estouram, né, não sei, vamos botar 1% lá. Pode acontecer. E aí o que acontece? Bom, a gente já tá vendo isso na Argentina agora. A Argentina subiu a taxa de juros deles em... foi 12% mais ou menos no total em uma semana, porque eles estão tendo fuga de capitais. Então alguns argentinos podem começar a pensar, eu acho que esse barco vai afundar. E se ele afundar? Bom, aí você tem, para quem que eles devem? Bancos agrícolas, eles são bancos agrícolas de exportação, digamos que eles devem para alguns bancos brasileiros. Eu ficaria preocupado com esses, e daí começa a ter esse risco sistêmico. Outra coisa que pode acontecer também, além das falências de bancos e falências de estados, é as intervenções que os estados vão fazer em cima. Então, antes disso, você já teria uma demanda pelo Bitcoin muito mais alta se você tivesse falente banco, etc, etc, etc. Mas tem que ver o que o governo vai fazer em resposta. O exemplo que a gente tem recentemente também é a Índia. A Índia, o Modi lá, o primeiro-ministro deles, louco pra caramba, resolveu fazer o equivalente a, como se fosse aqui no Brasil, banir a nota de R$20, R$50 e R$100. Ele baniu as maiores notas lá da Índia e mandou todo mundo ir no banco e trocar. Então todo mundo teve que correr para os bancos e trocar suas moedas, trocar suas notas ou depositar e fazer uma loucura. Foi muito difícil, foi muito complicado, muita gente perdeu o seu dinheiro inteiramente, a economia colapsou, e depois eles começaram a fazer até confisco de ouro, tipo, entrar na casa, dar um socão na cara de quem tá na casa, entrar lá, a polícia pegar o ouro e ir embora. Aí você fala, Rafael, isso é roubo. Sim, mas isso aconteceu na Índia, ok? Só pra você saber, tipo, isso foi um fato. Então assim, se isso começar a acontecer, não que eu acho que isso vai acontecer assim, tipo, nos Estados Unidos ou na França, ok? Mas em algum país mais retardado, tipo, sei lá, Bolívia. Na Bolívia não é o suficiente pra fazer isso ser relevante. Mas Índia, ou num país um pouco maior, ou talvez uma China. A China, se pá, faria isso. Eu consigo visualizar isso, ok. Quando você tiver uma Rússia, né? Se eles fizerem isso, o que acontece? A população fala, bom, meu dinheiro não vale nada, certo? Ou foi confiscado. E eles estão confiscando meu valor, vou comprar Bitcoin. Porque eles vão fazer o quê? Vão pegar meu Bitcoin, jogo pra lá. Como é que ele vai saber que eu tenho? Como é que o governo vai saber o que eu tenho? Eu vou fugir pra isso. Outra possibilidade é governos inflacionarem massivamente. Se você vai falar, vou imprimir, Venezuela, certo? E a gente tem um exemplo disso acontecendo recentemente no Zimbábue também, né? O governo do Zimbábue voltou a imprimir dinheiro. Eles fizeram uma maquinagem lá pra disfarçar o fato disso. Mas, bom, eles começaram a imprimir dinheiro de volta e o preço do Bitcoin no Zimbábue dobrou, tipo, na hora. Claro, o volume diário deles numa bolsa grande lá deles era tipo 1 ou 2 bitcoins por dia.
Ok. Mas ainda assim, isso não foi assim uma crise gigantesca, isso foi só assim a galera sacando que começou. Isso causou uma dobrada do preço lá, o que, claro, eles não tinham volume suficiente para puxar um monte de coisa e causar um grande aumento de preço, mas digamos que a gente tem algum país assim, tipo um Brasil ou uma Argentina ou uma China resolvendo... Ou uma Indonésia, assim, você pega um país um pouquinho maior, porque né, uma Austrália ou uma Nova Zelândia não fariam isso, eu acho, mas uma Indonésia, por exemplo, faria. Vamos imprimir todo dia. Bom, a Indonésia é uma população muito grande, tem uma economia relativamente ativa, se eles começarem a fazer isso, os caras podem ter uma grande demanda por Bitcoin e aí a coisa vai. Ou mesmo na União Europeia ou nos Estados Unidos, eles não precisam fazer uma hiperinflação mesmo, mas só falar, a gente vai soltar o QE4 aqui, ou a gente vai fazer uma mega operação, isso é o suficiente para investidores já falarem, olha, quer saber? Acho que eu vou pegar aqui 2% do meu patrimônio. Eu já perdi 50% mesmo, né? Dane-se. Vou pegar 2% aqui e põe em Bitcoin, né? Então isso pode criar ainda mais demanda por Bitcoin, porque eles sabem que isso vai ser uma reserva de valor. Sabe, se o governo vai desvalorizar a minha moeda ferradamente, ou vai entrar e dar uma porrada na minha cara e pegar os coisas de valor da minha casa, para evitar que eu, sei lá, faça sei lá o quê, então eu posso ir para uma reserva que o governo sequer consegue provar que eu tenho e que eu consigo jogar para outro país, certo? Eu posso comprar tudo mesmo Bitcoin e jogar para outro país e, sei lá, pegar um carro e atravessar a fronteira. Eu posso fazer isso. Então isso, numa situação dessas, você teria uma grande demanda por Bitcoin, sim. Mas isso é muito porque vocês estão vendo, eu tô dando exemplos assim, de repente se uma Argentina fizer isso, ou se uma Indonésia, ou se acontecer isso, né? Depende muito do caso a caso e depende muito do pânico das pessoas na hora, no fim das contas, né? Se todo mundo se escagar de medo na hora e falar, meu Deus, aí a gente pode ter alguma coisa, mas depende da velocidade da queda, entendeu? Então é uma coisa que vai ser muito assim, vamos ver. É como se você me falasse assim, Rafael, se a gente pegar uma cidade assim, grande, e tacar uma bomba nuclear em cima, bum, o que vai acontecer com a rede de esgoto? Mano, eu não sei, eu não conheço a rede de esgoto dessa cidade, eu não conheço a cidade, eu não sei onde a bomba vai cair. É uma bomba nuclear, ela vai provavelmente escagalhar tudo que existe. Eu não sei o que vai acontecer depois exatamente, porque é um evento muito grande com muitas variáveis. Mas o ponto geral pra você pegar desse vídeo é, numa crise pequena e tudo mais, eu espero, de maneira geral, pouca coisa acontecendo. E, inclusive, você pode ter até uma queda, se você tiver uma quedinha de bolsa assim de 10, 20% ao longo de 6 meses. Você pode até ter uma queda no preço do Bitcoin, porque daí é só ativos caindo. Pode ser. Agora, se você tiver uma situação assim mais grave, aí sim que o Bitcoin vai brilhar. Ele pode ir para onde o valor? Depende inteiramente das forças das economias que caem, da demanda no meio da população, etc. Ok? Por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários e tchau, tchau.